Isabela, a protagonista do seu romance, ela tem uma compulsão alimentar, que é um distúrbio hoje em dia muito comum, mas não é esse o tema do livro, e sim uma formação, trata-se até de um romance de formação, marcado por essa voracidade, não apenas em relação à comida, mas à vida, ao mundo, ao desejo. Mas também é um romance ambientado numa cidade imaginária, Baixo Paraíso. Por que essa história, que poderia ser ambientada em São Paulo, no Rio, em Brasília, sua cidade natal, em qualquer outra cidade do Brasil, precisou de uma cidade imaginária? Eu acho que eu quis criar um espaço, uma cidade que fosse também um personagem no livro, sabe? Que fosse um personagem tal e qual a Marília, tal e qual a Gabriela, tal e qual outras personagens que aparecem e que não tivesse tanto esse compromisso com a realidade que talvez uma cidade real me colocasse um pouco nisso. Baixo Paraíso é muito inspirado nessa região ali da Chapada dos Veadeiros, que eu costumo falar que é meu lugar no mundo. Eu sou de Brasília, muito ali pertinho da Chapada, então é onde eu sempre estava, foram as minhas primeiras viagens, foram minhas viagens de juventude, eram aquelas estradas onde eu comecei acho que a pensar e até pensar em escrita, então é muito um lugar afetivo para mim e eu quis escrever sobre esse lugar. Depois que eu me mudei para São Paulo, eu quis me colocar totalmente lá. E aí eu queria uma cidade que me permitisse transitar por esses diferentes espaços assim em um lugar só e que essa personagem pudesse se desenvolver, se encontrar e devorar um pouco a cidade também ali junto com ela mesma e com quem está ao redor. E essa cor local, essas tradições que são culturais, a paisagem, tudo entram muito no romance. Numa personagem que tem problemas com comida, que come excessivamente, etc. e tal, assim, o livro é atravessado também pelos quitutes, pelas comidas locais, pela comida familiar, né? Então isso é um elemento que é ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo ela tem problemas com isso e o livro também tem um certo deleite seu aí com essa culinária, né? Eu gosto muito da comida nas histórias, seja em livro, em filme, em série. Eu sempre fico muito incomodada quando o personagem passa o dia inteiro e vive, não come, não toma um copo d'água. Eu falo, gente, está acontecendo, né? Como é que essa pessoa vive? Então eu queria trabalhar muito isso da comida, né? E a personagem tem um pouco essa voracidade, essa vontade de devorar, acho que não só comida, não só os alimentos, mas ela quer devorar o mundo, é um pouco um apetite por tudo que está ali ao redor, um pouco, e uma obsessão também nas pessoas e na comida. E essa devoração também é para, de alguma maneira, preencher alguns buracos da biografia dela. Tem um acontecimento ali muito grande logo no início do livro e que talvez muita gente me questione até porque que essa personagem não teria uma culpa maior. Ela ajuda ou permite a morte do padrasto, mas isso parece ali um pouco impactante no início, ao mesmo tempo que é uma daquelas mortes justificadas. Mas vamos deixar claro que o padrasto não é dela. Não, não é dela. É da Gabriela, que é a menina pela qual ela se apaixona. Exatamente. O que abre uma outra vertente do livro, que é essa relação de uma menina que se forma, tem a formação subjetiva dela, mas com uma orientação sexual que é homossexual, né? Exato. E eu gosto muito assim da personagem ser ambígua, sabe? Que tudo tem também, tem esses dois lados e como é na vida, né? Acho que nada é muito ali preto no branco, nada é muito raso. A gente tem muito esses lados por trás, do que leva a gente a fazer alguma coisa, do que leva a gente a escolher um caminho ou outro, escolher por uma pessoa ou pela outra. E eu busquei trazer um pouco isso na Marília. E é uma relação também de quase um espelhamento. Ao mesmo tempo que ela quer estar com a Gabriela, ela quer ser um pouco ali em alguns momentos, né? Existe um espelhamento do corpo, como a personagem tem um pouco essa descoberta, tem bastante essa descoberta do próprio corpo, do espaço que o corpo dela ocupa ao longo da história. Ela tem essa troca com a Gabriela muito grande também, de entender que esse corpo da Gabriela talvez fosse o corpo ideal, o corpo perfeito. Ela não tem muita coragem de expor aquele corpo, às vezes não só em relação à Gabriela, mas até para entrar numa piscina, numa cachoeira. E isso também é um tema que dialoga muito com o momento atual, quando a gente pensa em meninas, né, criança, adolescente, sendo um romance de formação, isso está muito presente nessa vergonha, esse entendimento do próprio corpo. Ela tem uma espécie de bulimia, seria isso, né? Que ênfase você quis dar a essa questão que é tão contemporânea?
São temas que eu queria muito trabalhar já na literatura, acho que eu não encontro muito esses temas em livros e foram temas que me movimentaram ao longo ali da adolescência e da infância, então eram temas importantes e caros ali para mim, que eu fui aprendendo a lidar melhor já enquanto adulta, então eu quis que isso estivesse no livro. E existe justamente quando essa questão do corpo, ela está ali, está sempre presente na vida de alguém que ainda é muito menina, a maturidade emocional ainda não se formou e ela quer colocar esse corpo dentro de um padrão, ela quer que esse corpo esteja perfeito, então ela vai buscar o que ela pode fazer. Ela se viciou nesses remédios buscando moldar esse corpo ao que ela acha certo. Sendo uma cidade do interior, em que a gente sabe que existe uma postura mais conservadora em relação a relações homossexuais, etc., isso não é muito pronunciado aqui, né? Elas, de alguma maneira, ocultam um pouco o seu relacionamento, sendo que a Gabriela, até em público, renega um pouco, né, esse relacionamento com a Marília, e isso é motivo de ressentimento da Marília, mas a questão da moral vigente na cidade não se coloca muito. Talvez aí que seja o bom de você poder trabalhar com uma cidade imaginária, né? Que você vai brincando um pouco com esses elementos. Mas realmente, cidade interior, convivi bastante com cidades muito pequenas e tem isso onde todo mundo sabe de tudo. Esse lado até da Gabriela, ter um pouco essa dificuldade de assumir isso em público, seria um pouco essa pontinha do que acontece na cidade. Mas justamente por elas estarem transitando por essas relações familiares, mais com as mulheres, com as mães, que quando a gente pensa nisso é mais comum que as mães recebam isso de forma mais aberta, as coisas se abrandam e eu quis colocar essa relação entre as duas justamente numa cidade pequena porque seria tão mais comum e seria mais fácil numa cidade grande, né, onde as coisas já são mais permitidas.